Oi, como eu falei no vídeo anterior, eu estive ontem, né, que hoje é domingo, eu estive ontem no sábado, no dia 8, se eu não me engano, numa palestra do Fábio Fry, né, e eu vou postar esse vídeo posteriormente, vou programá-lo para sair no meu canal mais para frente um pouco. E eu quero falar um pouco dessa palestra, porque foi uma palestra que falou sobre neurociências, envolve neurociências. Eu esqueci que são dois tópicos que ele colocou, né, como tema da palestra, mas o que ficou forte, ficou marcante agora na minha mente para falar nesse momento é sobre neurociências. E ele falou várias coisas na palestra que eu achei muito interessante, né? Que são coisas que eu já venho estudado em vídeos, eu já tenho estudado em livros, são coisas que eu acredito e eu achei muito interessante e quero compartilhar algumas das coisas que ele falou, né? Algumas das impressões que tive. E quero falar nesse vídeo, por exemplo, uma coisa que ele falou, né, que eu até anotei aqui no meu caderno, né, que eu levei para palestra, e fiz várias anotações, e deu cerca de 5 folhas. E dentre as coisas que ele falou algo que tocou diretamente comigo, e mais para frente, assim que eu citar o que ele falou, eu vou falar por que que isso me tocou, por que que eu achei interessante e por que eu achei importante vir compartilhar aqui com vocês. E ele disse assim: se você não tem paciência para ensinar seus filhos, é melhor não fazer. Peça para outra pessoa, pois uma frase que você pode dizer pode arrebentar com a vida dela, né, com a vida da criança. Então, isso eu, sem dúvida, acredito que é uma grande verdade, porque muitos pais vão ensinar os seus filhos as tarefas, os deveres de casa e às vezes não tem paciência, não consegue ter aquela paciência porque às vezes a criança demora de aprender, ou por mais que você fale a forma correta de se fazer determinado assunto, determinada coisa, ele insiste em não compreender e fazer de maneira errada. E é nesse momento, se você se agita, se você ficar nervoso, você pode dizer coisas que vai prejudicar a mente do seu filho. Tipo, você nunca consegue entender, você não aprende nada mesmo, você é burro, presta atenção, você fala alto, você esbraveja. Isso tudo que você vai fazendo naquele momento, enquanto você está ensinando para sua criança ou para a criança que está ali sob seus cuidados, isso tudo vai atrapalhando a mente dela, vai minando a autoconfiança dela. Porque tudo aquilo que você vai falando vai carregado de emoção e de emoção negativa. E aquela carga de emoção e emoção negativa vai passar para a criança e vai colocar nela crenças limitantes do tipo: eu sou burro, eu não aprendo mesmo, eu não tenho jeito, por mais que tentem me ensinar, eu não aprendo. Então, isso daí são crenças limitantes que vai gerar problemas para aquela criança. Ela vai ficar se sentindo incapaz, se sentindo menor, com complexo de inferioridade, achando que é limitada, que tem algum problema, que realmente é uma pessoa burra, é uma pessoa que não aprende. Então, não. Se você é essa pessoa, eu nem lembro se o Fábio Fry falou isso naquele momento. Se você não consegue, você delegar
essa tarefa, esse momento, a outra pessoa para fazer. Você delega, você dá para outra pessoa fazer. Se você não tem paciência, não faça, porque você vai estragar, você vai atrapalhar com a mente da criança que você está ensinando. Que nem num vídeo anterior, que eu conto por que eu não fui uma mãe convencional, alguns vídeos atrás, eu falei que quando os meus filhos estudavam e estavam em idade escolar, eu não tinha paciência. Embora sendo professora, porque eu me formei na pedagogia desde 1994, e logo depois eu já comecei a atuar na área da educação como professora, mas aos meus filhos eu não tinha paciência para ensinar as tarefas, eu não tinha paciência para ensinar os conteúdos. E sabe o que eu fazia? Eu não delegava a outras pessoas. Eu simplesmente não me lembro de fazer isso. Nesse tempo todo, eu não me lembro de estar fazendo isso. Então, o que eu penso? Que a maior parte do tempo, eles se viravam sozinhos. Ou levava as tarefas sem fazer, isso não lembro, né? O meu mais velho hoje tá com 29 anos e o mais novo tá com 18. Então, muita coisa eu já não me lembro. Mas disso eu me lembro muito bem. Desculpem-me. Isso eu me lembro muito bem, de não ter paciência para ensinar os conteúdos, para ensinar aquelas tarefas que vinham da escola, aquelas tarefas de casa. Eu não tinha paciência. Então, o Fábio falou isso ontem na palestra, e isso tocou em mim, porque era algo que eu realmente tinha dificuldade de fazer, de ensinar os conteúdos para os meus filhos, e ensinar de uma forma controlada, de uma forma equilibrada, sem perder a paciência, sem xingá-los, sem esbravejar, sem ficar totalmente sem paciência e às vezes falar coisas que não deve, que você vai machucar a criança, que você vai machucar seu filho, você vai deixá-la tornando-se inferior, achando que tem alguma dificuldade de aprendizado, que tem alguma limitação, achando que é burra, que não consegue aprender. Então, se você não tem essa paciência para ensinar, não ensine. Delegue essa parte para outra pessoa. Se é o seu marido tem um pouco mais de paciência, delegue para ele essa parte. Ou se você não tem ninguém para delegar, então se policie ao máximo, para que no momento que você estiver ensinando, você não perca a paciência e não fale coisas que vai deixar a sua criança em depreciação, né? Ou seja, se achando menor, se achando incapaz, se achando burro, se achando incompetente, ok? E aí, né? Você também é uma pessoa que, ao ensinar uma criança, lhe falta paciência, principalmente os de casa, né? Conta aqui nos comentários abaixo, né? Fala a sua experiência e diz, né? Se você é uma pessoa que tem paciência, conte aqui nos comentários abaixo as técnicas que você utiliza para fazer isso de uma forma tranquila, de uma forma boa, de uma forma saudável, ok? Então, até mais, até o próximo vídeo. Que o Senhor Deus continue te abençoando muitíssimo. Até mais. Tchau.